vocês aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, que diz assim o texto da palavra de Deus: quisera eu, é Paulo falando, que me suportasseis um pouco mais na minha loucura. E ele repete: suportai-me, pois. Eu gostaria que vocês também me suportassem um pouquinho mais hoje. E ele continua dizendo: porque eu zelo por vocês com o zelo de Deus, visto que tenho vos preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Olha só o cuidado de Paulo com os irmãos da cidade de Corinto. Ele zelava por eles com tanto cuidado, a ponto de que eles permanecessem firmados naquilo que eles estavam aprendendo. E eu gostaria que vocês permanecessem firmados em tudo que vocês aprendem. Então é um zelo que a gente tem por vocês, para que a gente se firme, não no que o homem ensina, embora eu possa ser alguém que está sendo usado para ensinar você, assim como eu também estou sendo ensinado. Mas você tem um tutor maior que eu, que está dentro de você, que é o Espírito Santo. João diz que a unção que você recebeu dele, ela está em vós. E é uma unção verdadeira e permanece em vós. E não é mentirosa. E é uma unção que ensina a respeito de tudo. Se você não tiver ninguém para te ensinar, essa unção vai te ensinar. Deus pode usar o Gustavo, pode usar outra pessoa, pode usar o seu próprio intelecto, mas Deus adora que você deixe aquela unção que Ele colocou dentro de você permaneça. Essa unção está dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito de Cristo que nos ensina, que nos conduz a toda a verdade. Então ele tinha um cuidado com eles, a ponto dele dizer aqui no versículo 3, eu receio, por isso que eu peço que você compreenda, eu receio que assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, tem muitas coisas que a gente, nesses dias de tecnologia, nesses dias de ativismo, nesses dias de velocidade de informações, nesses dias de confusão, choques de relacionamentos, às vezes por ideias erradas, por conceitos errados, por compreensões erradas, que você seja enganado, que você perca o trilho, que você perca aquilo que é a essência do Evangelho. Aqui ele diz que a serpente, o diabo, enganou com astúcia. E ele temia para que também seja corrompida a sua mente e você se afaste da pureza, escute, da pureza e da simplicidade de Cristo. O que é Cristo? Cristo é o Evangelho. O que é o Evangelho? Boa nova. Qual é a boa nova que você sabe? É Cristo. Cristo em vós. Cristo é a boa nova de Deus. Cristo é a boa nova de que Deus nele mesmo estava consigo mesmo reconciliando todos nós e o mundo inteiro, por intermédio do sacrifício de Cristo. Nós podemos ter
a consciência corrompida e a mente corrompida e se afastar da simplicidade e da pureza de Cristo pela astúcia do engano. O engano não vem só apenas pelo diabo, vem por tantas outras coisas. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 4, ele diz assim: se na verdade vindo alguém que prega um outro Jesus. Eu quero explicar para vocês que o Evangelho é Jesus. Mas o Evangelho pode aparecer na sua vida sem o nome de Jesus, mas no Espírito de Jesus. Porque Jesus tem um Espírito, que é a essência do que Ele é. Mas quando você olha o Evangelho de Marcos, Lucas, Mateus e João, você conhece como Jesus age. Sim ou não? Você conhece qual é o padrão que o Evangelho precisa ser desenvolvido nas nossas vidas. Não é verdade? Então você não precisa aplicar o nome de Jesus, mas se você fizer o que Ele fez, você está andando com Jesus e com o Evangelho. Porque o Evangelho está habitando você. Você compreende? As pessoas não compreendem isso. O Evangelho é o Espírito dele, do próprio Evangelho habitando você. Paulo alerta eles, como eu também alerto vocês. Se na verdade vindo alguém que prega um outro Jesus que nós não temos pregado, que não é o Jesus que nos ensina. Se alguém está aceitando essa pregação desse Jesus, que não é aquele que nós conhecemos que Ele é, ou se você aceita um espírito diferente daquele que você tem recebido, cuidado, para você não confundir o Espírito do Evangelho, o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, com outro Espírito qualquer, diferente daquilo que você recebeu, ou um Evangelho diferente daquilo que você tem abraçado. E qual é o Evangelho que nós precisamos abraçar e temos abraçado dia após dia, hora após hora, tempo após tempo? Estamos aqui há mais de 10 anos, crescendo, olhando para as coisas que diante de nós estão e as coisas que estão para trás, já deixamos para trás. Tudo que já passou ficou, fez parte da nossa construção, fez parte do nosso crescimento, fez parte do nosso amadurecimento, mas passaram, já foi, já está lá para trás. Agora nós estamos diante do Evangelho. E cada dia o Evangelho vai exigindo mais de nós, não com ritos e cerimônias, mas com atitudes práticas, que são abundantes da nossa vida, que saem da nossa vida, que emanam da nossa vida, que é pregado com a nossa vida todo dia. Não é com um ensino que você prega uma mensagem e aquilo ali é o suficiente, não, é algo que sai espontaneamente, mesmo sem ter o nome de alguma coisa. É uma atitude, é um gesto, é um olhar. Isso é Evangelho. Esse era o cuidado de Paulo com aquela igreja, porque a serpente é astuta. Aqui no capítulo 3 de Gênesis, olha o que diz: a serpente, a mais sagaz, inteligente, que todos os outros animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. A serpente é uma figura da sagacidade do adversário, do inimigo, de Satanás, do diabo. A serpente disse à mulher, é assim que Deus disse. Olha a afirmação, é assim que Deus disse, 2 pontos está aqui na Bíblia: não comereis de toda a árvore do jardim?
ela está colocando uma dúvida. Está colocando uma dúvida na mulher, porque o que Deus falou para eles no capítulo 2, versículo 15: tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar, e o Senhor lhe deu uma ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas, quando você coloca a palavra mas, tudo que está para trás praticamente perde o sentido. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque o dia que você comer dessa árvore você vai morrer. Era algo que poderia ser tocado, mas Deus não queria que eles tocassem, porque não era necessário que eles tocassem. Por isso que Deus disse: não toque. E aí, voltando para o capítulo 3, a mulher respondeu para a serpente. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto, ela disse o que Deus disse agora, a mulher, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis. Então a serpente disse à mulher: é certo que você não vai morrer. É certo. Porque Deus sabe que no dia em que desse fruto você comer, os seus olhos vão se abrir e você vai ter uma experiência nova. E assim como Deus, você vai ser sabedor do conhecimento do bem e do mal. Aí entra então aquilo que João fala aqui no capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, esse mundo aqui, eu já expliquei para vocês, não é o mundo, o cosmos, e também não é o mundo, a natureza, é o mundo interior. Baseado no versículo seguinte, que diz assim: porque aquilo que há no mundo, o que há no mundo? A concupiscência da carne. A concupiscência da carne só pode estar aonde? Nas pessoas. A concupiscência dos olhos. A concupiscência dos olhos só pode estar nas pessoas. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, aquilo que ele vê, e a soberba da vida. Isso não procede do Pai, procede do interior do homem. Lembra quando Jesus disse: do interior do homem procede toda espécie de males? E aqui a mulher, vendo concupiscência, os olhos, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, concupiscência da carne, e desejável para ter conhecimento, soberba da vida. Ela comeu e deu ao seu marido, seus olhos se abriram e eles pecaram, seu espírito se apagou, o homem caiu no pecado original, e o resto vocês já sabem o que aconteceu. Jesus teve que vir nos resgatar. Então, muito cuidado Paulo está tendo com esse pessoal, esse grupo de pessoas que estavam sob a tutela deles naquela cidade. Que nós não tiremos o foco do Evangelho, daquilo que temos aprendido. Nós não saiamos nem para a direita e nem para a esquerda. Nós possamos atar esse ensinamento no nosso pescoço, na nossa mente, no nosso espírito, no nosso coração, como diz lá em Provérbios.
esses mandamentos você atar nos seus corações, porque Ele vai te guiar, vai te tirar do mau caminho, vai te colocar num caminho bom. O Evangelho vai te levar para coisas maravilhosas. O Evangelho é poder de Deus para nós, para a nossa vida, a vida da nossa família, a vida dos nossos filhos, dos nossos irmãos, das pessoas que se relacionam conosco. Não deixe o Evangelho de Jesus, o Evangelho que Jesus nos ensinou. Receio que assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também seja corrompida a sua mente e você se aparte do Evangelho. Devemos permanecer naquilo que aprendemos no Evangelho, não o que o homem te ensinou, mas aquilo que é a essência. Essência. Você tem que conhecer a essência. Não é o rito, não é os cultos, porque isso tudo caiu em terra em Cristo. O fim da lei é Cristo para a justiça daquele que crê. Quando você crê no Evangelho, e o Evangelho é Cristo, você tem que olhar para Cristo. Como é que Cristo agiu nesse ponto? Ele agiu assim. Esse é o Espírito dele. Então, se eu não estou agindo assim, eu não estou agindo no Espírito dele. É um outro Espírito qualquer. É um outro Evangelho que não é o Evangelho que está sendo pregado. Assim como diz lá em Gálatas. Gálatas capítulo 1. Admira-me que vocês estejam passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para um outro evangelho. Então não fique num evangelho que não seja um evangelho de graça e um evangelho de favor, que eles querem perverter o evangelho, mas ainda que nós, ou até mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue um outro evangelho, que vá além do evangelho genuíno de Cristo, que seja desprezível, que seja anátema, que seja algo sem valor na sua vida. Você não pode se afastar do evangelho. O evangelho é coroa de vida em nós. O evangelho é poder de vida indissolúvel. Agora, repito, se alguém vos prega outro evangelho, que vá além daquilo que você recebeu, seja desprezível. Não caia em doutrinas de demônios. Não caia em conversas que não edificam. Não caia em ventos de doutrina. Paulo também adverte aqui aos Gálatas, dizendo insensatos. O que é uma pessoa insensata? Que não tem sensatez. Quer dizer, não tem equilíbrio para decidir certas coisas, não tem sabedoria para decidir certas coisas. Quem vos fascinou? Quem vos ensinou dessa maneira? Vocês que, ante os seus olhos e ante o testemunho que vocês já têm de um Cristo que foi crucificado e ressuscitado, quero apenas saber isso de vós. Vocês receberam o Espírito pela lei ou pela fé? Porque assim vocês são insensatos, tendo começado no Espírito, e estáis se aperfeiçoando de uma outra maneira. Aqui ele diz na carne. Ou seja, crendo em outras coisas. Irmãos, nós cremos no Evangelho. No Evangelho de Jesus. No Evangelho de Cristo. Último texto. Não se deixe levar por nenhum vento de doutrina alguma. Efésios capítulo 4.
com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Santo é separado, você é separado. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Qual o seu serviço? É servir o outro. Eu estou aqui como um serviçal, estou aqui como um diácono, servindo vocês. Para desempenho do seu serviço, para edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos todos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, ser adulto na fé. E Deus lida conosco na nossa idade na fé. Deus lida com você na sua maturidade na fé. Aqui existem pessoas maduras e pessoas maduras. Existem níveis, mas Deus vai tratando com elas no seu nível. Umas entendem mais rápido, outras desenvolvem a fé mais rápido, outros têm o entendimento mais rápido, mas Deus jamais deixa de tratar com você e você jamais vai deixar de compreender o que Deus quer fazer com você. Para isso que é essa edificação, que nós cheguemos à medida da estatura da plenitude de Cristo, que sejamos plenos. Por que isso? Para que não sejamos mais como meninos. Não seja menino. O que é um menino? Os nossos filhos menores são meninos. O menino não sabe o que está fazendo. Quando ele amadurecer, ele vai saber, quanta bobagem eu fiz quando era mais jovem. Sim, era menino. Mas aqui nós não estamos falando da idade natural, do tempo, cronos. Estamos falando do tempo de maturidade espiritual. O tempo da nossa maturidade para compreender os ventos de doutrinas, para compreender o que devemos fazer e não fazer. Diante de tanta coisa, como eu disse no princípio, tanta coisa que nós estamos vendo nesses últimos dias. Para que não sejamos mais como meninos, agitados, de um lado para outro. Criança é assim, né? Vai para lá, vai para cá, e corre, e vai, e vem. E levados ao redor por todo o vento de doutrina. Pela artimanha, preste atenção, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induzem ao erro. Mas, com tudo que ficou para trás, mas, seguindo a verdade em amor. Que verdade você vai seguir em amor? A verdade de Cristo, a verdade do Evangelho, a verdade do amor. A verdade só pode ser seguida em amor. Se não tiver amor, você não vai andar na verdade, porque tudo vai terminar no amor. Se você não andar em amor, não vai andar na verdade. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Porque assim todo o corpo, bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Eu zelo por vocês, para que vocês não sejam enganados, para que vocês não corram atrás de ventos de doutrina, que vocês não sejam enganados pelos espíritos malignos que estão por aí, que usam a boca das outras pessoas por enganos, que vocês não sejam conduzidos por homem algum, nem por mim, nem por ninguém. Eu sou aqui alguém como vos ensina, como alguém que está servindo vocês, mas vocês têm a unção que vos ensina a respeito de tudo. Vocês saibam discernir o Espírito de Cristo em todas
as atitudes de vocês. Quão bom é saber isso. Ele tem essa capacidade. Por isso que a palavra do homem não pode pesar dentro de você. Você tem o poder. O maior poder que Deus te deu é o arbítrio. É o maior poder que Deus poderia nos dar. O poder de nós nos afastarmos dele. O arbítrio é o poder que Deus deu para que nós nos afastasse dele. Ele disse: mulher, homem, Adão, Eva, não comam dessa árvore. Vocês não precisam saber disso. Vocês não precisam do conhecimento do bem e do mal. Porque o dia que vocês vão comer, vocês vão morrer. Então eles tiveram ainda na sua mão a decisão de não comer e não morrer e não entrar pelo um caminho que não era o caminho certo. Eles desobedeceram, saíram pelo caminho da desobediência e se afastaram de Deus por decisão própria. Esse é o poder que Deus nos deu de decisão. Decidir. Decida andar com Jesus. Decida pelo Evangelho. Decida o amor. Decida o perdão. Decida a misericórdia. Decida andar outra milha. Dar a capa, dar a túnica, dar tudo que você tem. Se liberta de tudo. Se o teu inimigo te pedir para andar uma milha, vai com ele 2. Assim como Jesus advertiu, vai ter com o teu inimigo ainda enquanto você está no caminho. Enquanto está no caminho. Daqui a pouco não estaremos mais no caminho, vamos ter com eles e acertar tudo. Tanto o Evangelho está se inspirando hoje aqui. Esse é o Evangelho simples de Jesus que nós não devemos nos afastar. Não abandone jamais a pureza e a simplicidade de Cristo. A simplicidade do Evangelho de Jesus. Amém? Vamos orar? Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Te louvamos por tua graça, por teu amor, por tua palavra. Essa palavra que nos deixa tão revigorados, tão fortes, tão fixados na rocha que é Cristo. Obrigado, Senhor. Porque nós estamos saindo daqui alegres, porque sabemos que o Senhor falou conosco por sua palavra. Senhor, nós repreendemos todo espírito do mal, todo espírito do engano. Nós, pela oração e pelas armas da nossa milícia, que não são carnais, mas que são poderosas em Deus para a destruição de todo o sofisma, de toda a fortaleza, de toda a altivez, levando cativo o pensamento à obediência de Cristo. Leve o seu pensamento cativo à obediência de Cristo. Em nome de Jesus de Nazaré. Amém.